Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala é Cid Gonçalves. Vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje quarta-feira, 24 de julho de 2013. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, aí Cardoso, a nossa Cátia Regina Catita. E nós já estamos no ar com o nosso Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Pois é, você fala com o debate, você liga, vota, tem 3 opções de nota, você liga até as 2 da tarde, 3 opções de nota, você liga, vota, lembrando que o debate campeão da semana será reprisado no domingo a partir das 11 horas da manhã aqui na 93 FM. E você ligando hoje, você corre um sério risco de ganhar prêmios maravilhosos aqui, ó, DVD Recordações de Léa Mendonça, CD Amo Você volume 7, o DVD Na Estrada de Aline Barros, pra você que tá ligado na melhor, na 93 FM e vai participar com a gente do debate 93, dando opinião no debate e também na Pesquisa 93. Estamos juntos na 93 FM. Isso é muito bom, é bênção pura. E vamos começando com o nosso debate 93 e o assunto de hoje é esse: meu irmão desistiu de viver e ser feliz. Ele conheceu uma moça na igreja, realizou então o seu sonho de casar. Só que o sonho virou um pesadelo. Ela se desviou e não permitia que ele fosse aos cultos. As brigas então se tornaram constantes e eles acabaram se separando. Hoje meu irmão também não está mais na igreja, saiu da igreja e é muito infeliz. Ele já me confessou que tem mesmo vontade até de se matar. Só não faz isso porque não tem coragem. Como ajudar alguém que perdeu a vontade de viver? O que fazer para que as decepções, as desilusões da vida não arranquem de nós a beleza da vida? Como enxergar Deus no meio do caos de problemas da vida? Bem, gente, ainda estamos esperando alguns debatedores ainda que estão chegando, mas já temos aqui 2 pessoas especiais demais da conta que vão falar sobre esse assunto que preocupa saber que a pessoa perdeu a alegria de viver e só não tira a vida porque não tem coragem. E diz assim, o primeiro destaque: ele conheceu uma moça na igreja e realizou o sonho de casar. Quem escolheu esse destaque foi o pastor Eduardo, sobrenome bonito, viu? Eduardo Gonçalves, da Igreja Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, aqui pertinho, em Queimados. Bom dia, meu caro pastor Eduardo, seja muito bem-vindo, campeão. Cid, meu amigo, bom dia, nossa querida colega aqui já à mesa, bom dia aos aos ouvintes da Rádio 93 nessa manhã. Bom, eu escolhi esse tema, esse destaque, porque 2 coisas que basicamente me chamaram a atenção. Primeiro, o fato de que o e-mail está dizendo ele conheceu uma moça na igreja. A gente sabe, e não só sabe, como incentiva, prega, que os nossos relacionamentos precisam nascer dentro do ambiente evangélico. Nós já temos uma série de textos que nós usamos para embasar isso, e cada vez mais a gente tem a segurança e a certeza disso que nós temos falado e pregado, né? Jovens precisam se conhecer dentro da igreja, se relacionar na igreja, muitas vezes não necessariamente na mesma congregação, na mesma comunidade, mas enfim, no meio, 2 pessoas que se unam e que comunguem da mesma fé. Porém, essa questão, que é extremamente importante, professarem a mesma fé, não pode ser o único fator em questão. E me parece que para muitas pessoas essa confusão está sendo feita. É crente, então serve, né? É crente, então ótimo. Se é crente, tá tudo resolvido. E aí se desconsidera a afinidade, se desconsidera o caráter desse indivíduo, se desconsidera se ele de fato é uma pessoa transformada ou não, se desconsidera se é o amor da sua vida ou não. Então, ser crente, encontrar alguém dentro da igreja é a primeira de muitas outras coisas que precisam se apresentar no curso desse conhecimento, desse relacionamento, para que ele chegue a ser um casamento. E essa expressão, realizar o sonho de se casar, é muito forte, né?
o e-mail está descrevendo uma situação de depressão e até de desistência da própria vida, e isso tudo aparece a partir de uma frustração no casamento. É claro que muitas outras pessoas se frustram em outros setores da vida, profissional, até mesmo dentro do meio eclesiástico, familiar, mas é fato que o casamento é algo que em que as pessoas colocam uma expectativa tão grande, é a vida que se vai constituir, a família que se vai constituir, que ele pode ser de fato a mola propulsora para uma vida para sempre feliz, como ele, se for uma decisão errada, realmente pode ser o abismo da depressão. Assim como o contrário seria exatamente o ápice de uma realização pessoal. No caso dele foi a coisa pelo lado contrário, a contramão da história, por isso a coisa ficou ruim pro lado do rapaz. Entre nós também está a doutora Marluce Neri, nossa psicóloga, sexóloga, que tá aqui toda agasalhada, morrendo de frio, veio nevando lá fora, disse que tá lá fora não tá não. Minha querida doutora Marluce Neri, muito bom dia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Cid, bom dia ao nosso querido pastor Eduardo. Aos ouvintes, né? Mas tá frio mesmo, Cid, lá fora, né? Eu acho que não tá, eu acho que vocês estão exagerando, eu acho que tá só um ventinho, sim, e tal, tá vendo? Mas tá tranquilinho. Então, é psicológico o frio que vocês estão sentindo. É psicológico, tá bom. Então, o pastor Eduardo já colocou muito bem aqui, né? Essa questão das escolhas, né? A escolha, ela diz aqui que o irmão desistiu de viver, né, e ser feliz, enfim. Eu vou um pouquinho mais além, né, a escolha, né, quando me perguntam a questão, a famosa, o que eu faço para ser feliz? Quer dizer, não tem uma fórmula garantida, não é? E dentro das nossas escolhas, a gente está dentro de um ciclo social, né, e igreja, mas você tem que perceber esse modelo de família de origem também. Não é? Então você colocou muito bem, você não tem garantia de felicidade dentro dessa, né? Dentro dessa escolha. Mas você pode observar, né? E aí eu acho que o namoro serve para isso, nessa grande investigação, antes de você ter qualquer tipo de intimidade, ou que esse namoro caminhe para um possível casamento, uma união, né? Mas observe a origem da família, como é que é a família desse namorado ou dessa namorada, o comportamento dela, como é que ela vir para a igreja, essa pressa de se casar. Nessa pressa, eu vejo muito mais na ala masculina, sabe? Assim, não do casamento em si. A mulher almeja mais o casamento, né? Essa questão emocional. Mas o homem, ele tem mais pressa. Ele sai de um relacionamento, ele já entra no outro, né? E sem ter esse cuidado, né? Total. Agora, no decorrer aqui do debate, a gente vai estar falando sobre outra questão que está bastante clara aqui. É que, assim, ninguém desiste de viver e ser feliz, né? À toa. Você precisa de um motivo, né? Então, assim, está me soando aqui como como psicóloga. Acendeu uma luzinha. Uma luzinha aqui sobre a depressão, né? Esse estado de melancolia que começa aqui, né? E é preciso ressaltar, né, que um passo para a depressão, né? A depressão, ela não precisa ter um motivo real, né? Pode ser um motivo fantasioso, né? E ressaltar aqui que a depressão é uma doença. A gente vai falando. E é sério pra caramba, né? Tem gente que acha que não sei o quê. Não, é sério, sim. Tá na hora dela. Pesquisa 93. E a doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a tua voz tá melhor hoje, hein? Tá melhor? A voz tá melhor. Você pegou um pouquinho da minha em compensação a minha. Eu te empresto um pouquinho daquele remédio. Por favor. Não, quero não. Esses remédios são perigosos. A gente vai trocando. Não, obrigado. Senhora, parei com essa vida, diga aí. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém aí que por causa de uma decepção acabou perdendo a vontade de viver? Cid, é grande o número, viu? 55% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem gente, sim, que por causa de uma decepção acabou desistindo de viver. 71% na internet dizem a mesma coisa, que também conhece alguém que desistiu na mesma proporção, viu? Gente, é complicado essa coisa de você abrir mão da sua própria vida, da sua felicidade em prol de alguém. Será que vale tanto a pena assim? É tão importante assim a gente se realizar com outra pessoa a ponto da gente não conseguir ser feliz nem sozinho, pastor Eduardo? Fica faltando o que na pessoa?
Eu compreendo, Cid, que a frustração, a decepção dentro de um casamento, ele, por si só, já é um problema enorme. Mas se tratando de que isso aconteça dentro de uma vida de fé, né, com duas pessoas, ou pelo menos com uma pessoa, que enxergue o casamento nos parâmetros bíblicos, é um problema muito maior. Porque a gente sabe que hoje, da forma como o mundo está vendo o casamento como uma instituição instável e sem a necessidade de uma manutenção desse relacionamento, a maioria das pessoas hoje, muitas pessoas hoje, não vou dizer a maioria, mas muitas pessoas hoje se separam por razões absolutamente banais. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Hoje há um índice de divórcio altíssimo. O Brasil é um país que tem um índice de divórcio altíssimo e cada vez mais parece que se vai facilitando legalmente o divórcio, o processo de divórcio, que antigamente era extremamente complicado, moroso, hoje é uma coisa bem mais simples de se fazer. É muito rápido também. Muito rápido, né? Então, os relacionamentos se fazem e se desfazem cada vez com mais velocidade por razões mais banais. Ter uma decepção dentro do casamento, se tratando de mundo, é uma coisa, porque desfaz, parte para outra, né? É o famoso parte para outra. Se a gente está observando o casamento dentro da perspectiva bíblica, né? Um casamento que é indissolúvel, um casamento, enfim, na perspectiva bíblica, então aí é um problema muito maior, porque quando vem a constatação de que se tomou uma decisão equivocada, por vezes, como está o fato aqui, não é apenas a questão do indivíduo atrelar a felicidade dele a presença de uma outra pessoa. Bate também o desespero de dizer, o que eu vou fazer da minha vida agora? Né? Porque se essa pessoa não quiser, então também no caso de novo, vou ser repelido aqui, vou ser resistido ali. Então, dentro da nossa vida cristã, problema no casamento é um problema muito maior, porque por conta justamente da nossa visão e entendimento de casamento. E pastor Eduardo, o que me chama a atenção aqui é que crises, todo casamento vai passar, né? Então, assim, é um processo, você está ali num processo de conhecimento do outro, às vezes você tem 20, 30 anos de casado, você não conhece o outro direito, né? E uma coisa que eu sempre coloco, né, como terapeuta de casal e família, é que você não consegue, ou você idealiza, né? A pessoa idealiza alguém perfeito ao seu lado, não é? Essa idealização do príncipe encantado, da princesa, daquela mulher que vai ser a mulher da minha vida, igual a minha mãe, ela vai fazer aquela comidinha ideal, ela vai aos cultos participar comigo. Isso é muito bonito, não é? Mas nem sempre, a gente já falou aqui da escolha ruim, né? Isso vai ser verdadeiro. Então, assim, crises no casamento que levam a esse tipo de frustração são comuns, né? O que me chama a atenção aqui é o que faz um rapaz desse, né? Ou a gente pode estar falando aqui para muitas pessoas dentro dessa situação, sair da igreja. Qual é a motivação que o levou a entrar para a igreja? Né? A estar ali em comunhão, né? A igreja serve para isso, né? Você está em comunhão, você está servindo a Deus também ali dentro, né, da igreja, com seus líderes, né, espirituais e tal, e fora dessa igreja. Então, isso também me chamou a atenção aqui. E uma coisa, dentro de um casamento você não pode mudar o outro. Nunca. Você não tem uma forma, né? Eu vou colocar essa forma, né? A gente usa muito o termo formatar esse casamento, esse relacionamento, para que o outro veja da maneira que eu vejo, não é? Por isso que duas pessoas diferentes, elas se unem, né? Para que haja essa troca, não é? E fundamental que se tenha o Senhor Jesus dentro desse relacionamento, né? Como centro da vida de cada um individualmente, né? Para que se unindo os dois sejam uma só carne, né? Eu tô vendo uma coisa aqui, que nesse caso desse ouvinte, dessa ouvinte que falou do irmão dela, sim, ela falou especificamente com relação à questão do casamento. Só que não é só isso que deixa uma pessoa deprimida. Por exemplo, tem um caso oposto aqui, vou até falar o nome dele, porque esse é um motivo pra gente se orgulhar de uma pessoa como o José Paulo, de Nova Iguaçu, que mandou um recado dizendo o seguinte: olha, eu sempre tive muita vontade de viver, viu? Aos 28 anos eu tive glaucoma e aconteceu o quê? Perdi a minha visão. Depois disso, eu sofri um acidente e tive que colocar platina na perna. Recentemente eu sofri de trombose
E eu tive que amputar a perna. Mas mesmo com tantos motivos para desistir, sabe o que acontece? Eu conheço o meu Jesus e a minha vontade de viver só tem aumentado porque é nele que está a minha alegria. Em outro caso, diz uma outra ouvinte, diz assim: eu mesma já passei por uma grande decepção. Por não conseguir perdoar a pessoa, eu acabei me deprimindo e fui perdendo a vontade de viver. Mas Deus teve misericórdia de mim e me ajudou a superar e a perdoar. E acabei vencendo essa batalha. Outro ouvinte diz: eu perdi a vontade de viver quando meu marido me traiu e arrumou um filho desta traição. Mas Deus já tinha um plano para minha vida e hoje estou de pé, servindo a Deus, e meu marido acabou se convertendo. O outro ouvinte é o seguinte: esse ouvinte precisa mesmo buscar a Deus, com certeza ele se sentirá consolado. Quem está em depressão, quem está numa situação dessa, quem está no fundo do poço, raspando a parede para tentar chegar no fundo do poço, adianta falar alguma coisa? Ele ouve no primeiro momento, ele ouve algum conselho no primeiro momento da grande dificuldade que ele enfrenta, ou ele fica tão dentro da própria dor, se fecha tão dentro da própria ostra que se esquece que tem um mundo lá fora e qualquer conselho são apenas vozes. Isso mesmo, isso mesmo, Cid. A pessoa não consegue ouvir, né? Então, assim, se a gente definir a depressão ela é um distúrbio afetivo, né? E que acompanha, né, a humanidade aí, a história da humanidade ao longo dos anos, né? Então, assim, no sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, né, que aparece com frequência, eles podem combinar-se entre si. Outra característica da depressão, a depressão ela tem vários graus, né? Então ela, assim, você pode estar entrando numa depressão, você entra nesse estado de tristeza e de melancolia, né? É imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico, né? Porque muita gente acha assim: eu tô triste, eu tô depressivo, tô deprimido, né? Então, assim, você pode estar num estado de melancolia e de tristeza, então tem que ter muito cuidado. As pessoas se automedicam, né? Aqui no Brasil nós temos essa mania de conseguir remédio fácil, e você pode estar passando por um problema temporário, que, aliás, os problemas são temporários, né? O Cid colocou uma coisa interessante, que é o foco, né? Aonde eu vou congelar os meus sentimentos, me paralisar naquela situação que me trouxe tristeza. E veja bem, se a gente colocar, assim, em percentual a doença da depressão, a cada 5 pessoas no mundo, ela apresenta o problema em algum momento da vida. Então, assim, é até uma hipocrisia a gente falar dentro das igrejas, né, dentro do nosso meio, né, cristão, que as pessoas não se deprimem, não fiquem tristes, né, por algum momento. Você tem, às vezes, razão para se entristecer. A maneira que você vai sentir e viver essa dor, não é? Ou isso que te causou a tristeza é que vai fazer a grande diferença, né? Você pode passar por um problema trágico. Olha aí esse rapaz, por exemplo, ele que mandou o e-mail, né? Ele não focou, né? Ele não ficou estagnado, né? A gente diz assim, paralisado nessas tragédias, né, da vida dele. Imagina quanta fatalidade, quantas coisas, mesmo assim a alegria de viver continua. A questão que a gente precisa ressaltar é que a depressão é uma doença e é uma série de evidências que mostram alterações químicas nesse cérebro. Entendeu? A gente vai falando sobre isso. Tem outras coisas que me chamou a atenção aqui, é quanto à passividade desse rapaz, pastor Eduardo, já que, veja bem, só que o sonho virou um pesadelo, ela se desviou e não permitia que ele fosse ao culto. Ela tinha tanto poder assim sobre esse rapaz? É uma coisa meio dominante, não? Quer dizer, ela era o alfa da relação? Ainda bem que você falou, porque eu não, se alguém vai pensar que tem um machista aqui... não é machista. Porque deu a entender que ela não permitia. Não, é óbvio. Como que assim? Isso soa estranho. Dentro dos nossos padrões de estrutura familiar, exato, isso soa muito estranho. E não é só padrão bíblico. Eu acho que o padrão de estrutura familiar, numa visão social geral, isso soa muito estranho. A mulher estabelecer uma medida proibitiva em relação a para onde o marido vai, e soa muito estranho, né? Especialmente com relação ao culto. Sobretudo em se tratando de um ambiente onde todo mundo sabe que não há nocividade nenhuma de a igreja, né? Então, essa força que ela exerce sobre ele realmente me parece estranha. Talvez, de fato, essa relação já estava passando por um processo de uma inversão de papéis. Nisso, né?
enfim, algum tipo de distúrbio, no sentido de que talvez ele estivesse mais dependente dela do que deveria. Exatamente. Não, muito bem colocado, porque assim, se o casamento, esse relacionamento, ele é uma troca, e onde né, e a palavra de Deus diz ali sobre o sacerdócio, né, que é o homem, né, como cabeça da família. Isso não quer dizer, viu, não é também uma posição machista não, minha, nada a ver, não. É um termo bíblico, na verdade, não? Puxando sardinha para as mulheres, mas acontecem que existem assim mulheres que são mais ativas, né, na igreja, mas aqui na igreja, na sua vida espiritual, né, trabalho, aliás, está acontecendo esse fenômeno, né, os homens estão, viu, pastor, me perdoa, mas assim, os homens estão deixando mais de orar, as mulheres é que estão se concentrando mais em grupos de oração, estão buscando mais, né? É uma pena, até um alerta aqui pra gente, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana da Gávea, e é interessante que, assim, eu percebo nas presbiterianas que eu falo por aí, é que a UPH, ela está deixando de existir, que é a União, né, Presbiteriana dos Homens, quer dizer, essa União dos Homens, não sei em outras denominações, mas é interessante. Então, aqui nesse caso, a gente estava falando do foco, né? Ele colocou, parece que a alegria de viver dele toda nessa esposa. Sim. Não é? Então ela vai fazer o que ela quiser errado, com né? ele, não é? Já que, como você colocou bem, pastor Eduardo, ele se vê, né? Ou se encontra dependente dessa esposa. Eu não tenho nenhuma autoridade aqui para acrescentar nada em relação ao que está escrito. Está escrito isso aqui. Isso. Mas me parece, eu acho que há no mínimo uma chance bastante grande de que alguns outros comportamentos que são muito, muito comumente decorrentes de um desvio de fé possam ter acontecido também com essa mulher. Eu não estou, obviamente, afirmando nada, mas eu senti muito pouco nisso daqui, né? Ok, se desviou da igreja, isso é muito ruim, não tenha dúvida. Começou a proibi-lo, mas será que parou só aí? Ou será que esse comportamento dessa mulher começou a se transtornar também em outros sentidos, sentido moral? Me parece que nas entrelinhas... Só para te enriquecer, te dar um norte nessa coisa, tem dois ouvintes dizendo uma situação bem parecida. Há 3 meses eu descobri que fui traído, tendo só 2 anos de casado, hein? Hoje eu sofro demais, embora não tenha vontade de morrer, eu também já não tenho mais esperança sobre os meus sonhos. A outra ouvinte é o seguinte: olha, meus irmãos, mas meu irmão está casado há 8 anos e passando por uma situação bem parecida aí. A esposa dele era cristã, ela era evangélica. De repente, recentemente ela começou a trabalhar fora e acabou descobrindo o que o mundo oferece. Imagina que ela acabou descobrindo que o mundo era maior do que a vida que ela estava levando, segundo consta. E acabou fazendo o quê? Pediu a separação e disse que não é feliz nessa vidinha que estava vivendo ao lado do meu irmão e o deixou sem chão, abatido. Nós não sabemos como ajudá-lo. Seu ministério está parado e ele é muito infeliz. Quando o senhor falou quanto à questão de haver a possibilidade de uma situação moral também envolvida, pelo menos na questão de outros ouvintes, há uma questão moral aqui. Eu baseado no que eu estava me recordando aqui agora, dos casos em que eu me lembro e presenciei de casais dentro da igreja, eu lido com igreja há muito tempo, com liderança há muito tempo, embora seja jovem, mas eu tenho uma memória sobre alguns casos em que... Começou ainda adolescente, começou cedo. É verdade. De alguns casos em que uma das partes se afastou. Na maioria desses casos, dos que eu me lembro nesse momento, não houve assim um afastamento que se restringisse ao âmbito espiritual. Ou seja, ou a esposa ou o esposo se desviou, mas ficou desviado dentro de casa. Na maioria das vezes, a cabeça realmente virou, né? E uma das partes aí do cônjuge, de fato, acabou por incorrer em transvios morais e etc. Eu acredito que há uma possibilidade muito grande de que isso também tenha acontecido com esse rapaz. Claro que você caminhar junto com uma pessoa, está na mesma fé, né? Ir para a igreja todo dia, de repente essa pessoa não quer mais Deus, isso é muito forte, né? Mas eu de alguma forma eu leio isso daqui, que isso não parou só por aí. Eu acho que de fato essa mulher, ela não perdeu só o prazer na fé. Eu acho que ela perdeu o prazer em
em toda a vida que ela vivia, em todo o modelo de vida que ela vivia, incluindo o marido. Então acho que ela não abandonou só a fé, ela abandonou aquele modelo de vida a qual ela estava submetida, incluindo ele também. E eu fico pensando o seguinte, quando no namoro, né, quando você conhece, alguns sinais são dados a você quando essa pessoa não serve para você. A gente não está falando mal da pessoa, não é? Mas assim, essa pessoa não seria um modelo mais... Né? Exatamente, mais adequado para o seu estilo de vida, para o modelo de vida de família de origem que te trouxe. E mais uma vez eu vou ressaltar aqui que a reação dele é que me chama a atenção, porque ainda que a pessoa seja traída, né? E aí a gente pode falar de traição, de adultério e de infidelidade, né? Que são coisas que é igual, mas são iguais, mas assim, tem as suas particularidades. Eu trato, por exemplo, de casais que um dos cônjuges traiu, mas há o perdão. Então há uma elaboração, né, dessa traição. Então, assim, ainda esse rapaz aqui não. Esse rapaz, ele focou a alegria de viver dele, a motivação de ir para a igreja, tudo em função do outro, não é? Então, ele perde aqui a identidade dele, né? Do que ele gosta, do que de fato o motiva a vida, né? A ir à igreja, como é que ele trata essa espiritualidade dele, né? Então, está sempre focado no outro. Então, assim, ainda que haja a questão da traição, tá bom, então eu vou me permitir perdoar o meu cônjuge e colocar minha vida para frente, né? Mas isso tudo vai depender. Ainda que ele não perdoe, aqui no caso, Cid, é sério o negócio, porque aqui ele até ameaça se matar, tem vontade de se matar. Ele só né? não faz porque não tem coragem. Você vê que tem uma coisa aqui, você vê que algumas coisas chamam a atenção para uma situação depois que eu falei da passividade desse rapaz frente a situações. Ele, primeiro, ele sonhou em se casar. Sonhar dá uma ideia de coisa mais romântica, geralmente o homem não sonha muito com isso. O homem quer se casar, mas o sonho geralmente é da pessoa. Quer dizer, ele acaba se casando com uma pessoa que tem a sua ideia própria do que ela quer da vida, ela simplesmente se desvia da igreja. Não, os dois não se desviaram, ela se desviou da igreja e aí a coisa começou a complicar. Aí as brigas se tornaram constantes. Imagino que as brigas, e eles acabaram se separando, mais por força dela do que dele, pelo que dá para entender. Hoje o meu irmão também saiu da igreja. Ele não tinha firmeza nem para ficar lá. Quer dizer, como é que fica essa situação? Quer dizer, quem seria o elo forte da situação e quem era o elo que não tinha elo, na verdade, né? Ele já confessou que tem vontade de se matar, só que ele não faz porque não tem coragem. Pois é, me parece um casal assim muito fragilizado, né, em todos os sentidos. Ou pelo menos um deles não tinha orgulho nenhum, na verdade. Ou menos estrutura mesmo emocional para levar esse relacionamento à frente, né? Porque o relacionamento ele vai passar, a gente já falou isso aqui, ele vai passar por crise, mas a maneira que você percebe essa crise, a maneira que você vai passar, é que vai fazer toda a diferença, né? Para você viver bem, viver pelo menos uma vida mais saudável, né? Essa decisão de sair da igreja, eu vejo por dois lados. Acredito que há uma de duas possibilidades. A primeira é que ele tenha se desacreditado em relação à igreja, né? Tenha se decepcionado. Só que pediu ajuda e não teve, uma coisa assim? Eu escolhi a minha esposa dentro da igreja. Eu me casei dentro da igreja. Eu fiz votos no altar. Eu recebi a bênção de Deus. Então, se isso tudo não cooperou para que eu fosse feliz, então é porque toda essa cooperação devia ser, na verdade, uma grande mentira. Então, aquela bênção do pastor não deve ter valido, aquela oração também não valeu muita coisa, a minha devoção também nada valeu. Então, de repente, tudo isso aqui é uma grande mentira. E eu não tive responsabilidade nenhuma nisso também. Justamente, mas isso aí eu acho que é uma tendência geral. A gente atribuir culpa é a coisa mais fácil que tem, né? E se eximir dela e atribuir no outro sentido. Agora também, eu não quero olhar só por esse lado, também há a parte do constrangimento, né? E não creio que deva ser nada fácil para um homem. Eu entendo que, né, na nossa estrutura familiar e social, para o homem é mais difícil que para a mulher. Se um casal entra junto na igreja, digamos, durante 10 anos, entram juntos na igreja. Um belo dia, a mulher se desvia, o camarada vai entrar sozinho dentro da igreja. É mais difícil do que se fosse o contrário,
mais difícil. Porque a cabeça do povo vai voar. O que essa mulher está fazendo? Onde é que ela está? Né? Se desviou por quê? A possibilidade que esse desvio espiritual tenha também descambado para o moral é muito grande. E então, se cobra mais da mulher um pouco, né, do que do homem, né, pastor? Dúvida. Então, o constrangimento também dele, não tenho dúvida de que foi muito grande. E não tenho dúvida também de que muita gente na situação dele também poderia ter saído, muito mais por uma questão de constrangimento de continuar do que propriamente até por desacreditar da fé e desacreditar da igreja. Tem outro ouvinte que tem outro motivo também para estar dessa situação, mas não está. Diz assim: eu sofri uma grande decepção, viu? Meu ex-marido foi embora com a mulher do meu irmão. Hã? Jeová. Não era Jeová, não. Não, Jeová era outra pessoa. Eu sofri uma grande decepção. Meu ex-marido foi embora com a mulher do meu irmão. Deu para entender? Com o cunhado. Isso. E eu quis morrer, mas pelo amor e pelo cuidado de Deus e também pelo meu filho, eu estou viva, para honra e glória do nome do Senhor. E outro ouvinte seguinte: olha, isso para mim é a queda da família que está desestruturada, moralmente, sexualmente, especialmente moralmente, diz o nosso ouvinte. Outro ouvinte seguinte: olha, não conheço ninguém na situação não, mas é uma pena saber que pessoas perdem a alegria de viver quando passam por alguma desilusão. Se o debate está bem, tá ótimo. Outro ouvinte seguinte: olha, que tipo de servos de Deus temos nos tornado ao ponto de depositarmos a nossa felicidade numa outra pessoa. Lógico que almejamos ter um bom casamento. Contudo, temos que nos amar de verdade primeiro. Eu fui abandonada, pelo meu ex-companheiro. Num belo dia descobri que ele havia se casado com a ex-namorada dele, com a ex-namorada. Eu me senti usada, traída, idiotizada, interessante a palavra, idiotizada, sofri muito. Entretanto, eu clamei pelo Senhor e Ele me ajudou e eu superei a tudo em Deus. Outro ouvinte seguinte: olha, esse homem é dependente, não consegue ficar sozinho, é dependente emocional. Tem gente que não consegue ficar sem aquilo. Não entendi. Deve ser sexo. Não? Não? Aqui... sem o objeto sem o objeto de amor, né? De adoração em alguns casos, né? E o homem também. E o homem geralmente nessa área é muito mais fraco e fica realmente destruído. Que capacidade de destruição. Doutora Marlúcia, seu destaque foi como ajudar alguém que perdeu a vontade de viver. Pois Como é que é isso? Como é que é construir de novo uma personalidade que foi desconstruída por uma dor? Então, a gente, ao contrário assim do que se diz, né, normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais, eles muitas vezes são consequências, né, e não a causa, por exemplo, da depressão. Então, assim, para você entrar num estado de tristeza causado, né, por algo, você precisa ver qual é a consequência que te levou a isso, né? Então, me chamou a atenção porque ele fala aqui em morte, ele fala aqui em perda da motivação para a vida. De tudo, confessa, tem vontade de se matar, né, e tal. E a gente estava falando aqui de como você vai passar por tudo isso. A gente já falou aqui outras vezes sobre como é que se chama esse processo, né? O pastor Eduardo estava falando aqui da culpa que se tem, da culpa que você coloca no pastor, você vai colocando culpa no mundo e tal, mas a culpa, o medo, a irritação, a tristeza são sentimentos normais de quem está elaborando uma perda. É preciso passar por todas essas etapas para que você filtre essa dor, né? Ou pelo menos para que você chegue de alguma forma, se eu estou sendo clara aqui, à dor real, né? Nós vamos sofrer sempre, né? Às vezes o sofrimento, né, ele pode ser em defesa de alguma coisa. Vi essa ouvinte falando aí, o meu noivo que eu queria casar, então, enfim, casou com a ex-namorada, às vezes ela está tendo um grande livramento, né? Com certeza mas foi, assim, né? mas não deixou de doer, não deixa de sofrer. Você vai passar por coisas na sua vida que você vai... investiu, na verdade, o sentimento naquilo, né? Exato. Então, assim, esse sentimento de perda, nós não nascemos para perder, né? Nós não fomos criados para perder nada, né? A perfeição de Deus, né, dentro disso tudo. Agora, como você vai elaborando essas perdas, é preciso passar pela dor, é preciso passar pela culpa, você vai sim responsabilizar o outro pelo seu sofrimento, ok,
passa por tudo isso, procura ajuda, né? De alguém que você confie, alguém que possa colocar a sua autoestima para cima, né? Nesse momento você está com uma baixa autoestima, né? Todos nós passamos por isso em algum momento, mas buscar ajuda é fundamental nessa hora, né? Para que você entenda que essa fase vai passar, queira você ou não. Tá certo? Geralmente a pessoa até quer, né? Só que em algum momento ela nem sabe que ela quer que isso passe. Pois por isso que eu tô falando aqui, procure ajuda, porque assim, as pessoas não entendem quando você está sofrendo, porque olhar do lado de fora a dor do outro é muito fácil, né? Então eu posso teoricamente falar, pô, cara, que isso, só por causa de uma mulher, né? Ele deve estar ouvindo essa coisa toda, né? Isso é bobagem, né? E dentro da igreja, que já foi colocado aqui, há uma cobrança muito grande de que o seu relacionamento dê certo. E às vezes não vai dar, não é? Então, a igreja, muitas vezes, eu estou falando que nem sempre, não tem alguém que possa te dar a mão ali, ou a pessoa não confia, como bem colocou aqui o pastor Eduardo, o depressivo, ou a pessoa que está passando por essa perda, ela fica tão perdida que ela coloca a responsabilidade no outro e ela não consegue enxergar nada, né? Por isso que nesse momento busca ajuda de um psicólogo, busca ajuda de um conselheiro ou de um amigo que esteja ali chorando e sorrindo ao seu lado sempre, né? Como a Bíblia diz, né? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, né? Pois não, pastor. Eu entendo, a doutora falou uma coisa aqui muito interessante a respeito da evolução desse processo, né? Uhum. Tristeza, melancolia. Todos esses sentimentos, né? Você precisa passar por isso para você elaborar direito a sua perda, né? Agora, eu entendo que quando a coisa tá muito no começo, quando não num episódio tão trágico como esse, mas às vezes coisas que são menores, a evolução, às vezes, é um processo que se dá muito por conta do indivíduo fomentar a situação. E às vezes pode ser lento, pastor. Pode ser lento. Pode continuar. E às vezes confuso. A coisa... Não estou falando agora do e-mail, porque o e-mail, obviamente, é uma situação trágica, né? Uma situação muito forte. Mas em circunstâncias menores, às vezes a coisa se torna grande por falta de uma contenção desse processo em tempo hábil, né? Parece que não é o caso, repito, não estou falando sobre o e-mail, mas tem gente que de alguma maneira parece exercer uma relação um pouco estranha com a dor, né? Uhum. Se apega muito à dor, fica muito na dor, alimenta muito a dor, estabelece constantemente pontos de contato com coisas que vão relembrar a dor. Eu falo... Meio masoquista isso, não? É bem né? Masoquista. Eu falo isso, falei isso até recentemente numa ministração. A pessoa às vezes vai lá na gaveta, abre aquela velha gaveta que faz aquele barulho, reco, tira aquele álbum de retrato, desempoeira o álbum de retrato e vai desfolhear aquilo ali, já tendo a informação prévia de que aquilo que ela vai encontrar ali dentro vai ser um ponto de contato com uma dor do passado. Mas vai se misturar. Boa. É uma autotortura. Vai se misturar outras dores. Muito bem. Aí vai e olha aquela fotografia. Isso chega aonde, esse negócio? Chega nessa evolução. Às vezes é uma coisa que começou pequena, pode evoluir para um processo mais... porque a pessoa parece que vai se cercando de coisas que não ajudam em nada. Você entra na casa do indivíduo, tá tudo fechado, blackout na casa inteira, não entra uma luz, umas músicas esquisitas, pega umas músicas da década de 80, né, parece que pra chorar. Mas foi a melhor época da música, foi 80. Mas se na década de 80 foi a década do drama, tudo que melhor passar por cima. Traz a memória que traz a esperança, né? E aí, traz a esperança. A pessoa forma, né, aquele ambiente que é uma força propício total. Mesmo para fora. Total. Pastor Eduardo colocou uma coisa muito interessante, que esse início, né, dessa dor, ela é confusa mesmo, não é? Então ela traz essa mistura de dores, não é? Então eu vou lá no meu passado, ou eu vou lá na minha memória, né, onde eu tenho algumas feridas não tratadas, né, feridas não curadas ainda, e aí eu descasco como se fosse uma grande ferida, tiro aquela casca, porque quando eu estou doente, quando eu estou triste, né, quando eu estou nesse momento, é como se a pele estivesse muito fininha, né? Então qualquer coisa que pousasse nessa pele dói, né? E essas feridas, essa casca, eu vou arrancando a casca, né? E aí eu vou cutucando entre outras dores que já estão ali sem serem tratadas de alguma forma. E é interessante que um dos sentimentos que vem à tona quando você está deprimido é o sentimento de rejeição. Você se sente preterido do mundo,
Por isso que você cai nessa fossa que se diz, né? Nessa cova, né? E a palavra de Deus diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que, né, que pode me dar esperança. Então, é preciso, por isso que eu digo assim, buscar ajuda, porque às vezes você não vai sair desse buraco sozinho. E um dos sentimentos de sentir-se preterido, sentir-se rejeitado, é que ninguém vai te dar a mão. Então eu não vou conseguir sair. E aí eu alimento a minha mente, né, com essa rejeição, com essa negativa. Então eu não vou conseguir, e aí eu fico sim negativo. Esse processo, esse início, ele é muito tumultuado, sim. Ele traz estado de confusão mental, né? Ele traz dor física, você sente dor física, você sente dor no coração. Somatiza tudo, né? Mas isso passa, não é? A minha palavra de otimismo é essa, procure ajuda, porque isso passa e você vai, você consegue, depois de passar por todo esse processo, vislumbrar algo que a alegria de viver, restaurar essa alegria de viver. Tem um anônimo aqui lá de Campo Grande, fala assim, depois de um casamento de 14 anos na presença do Senhor, meu marido me deixou faz 9 meses para ir morar com uma pessoa também da igreja. Isso mata. Mas apesar da dor, eu olho para Jesus e prossigo. Eu não posso desistir, eu tenho 2 filhos que dependem de mim. Outro ouvinte seguinte, olha, eu também fui casada, viu? E quando meu casamento acabou, eu fiquei muito, muito mal, foi muito difícil. Também tive vontade de morrer, mas eu tinha medo de ir pro inferno. O meu amor pelo meu ex-marido era tão grande, que eu acabei o perdoando, e mesmo não estando junto com ele, eu fico muito feliz hoje em saber que ele conseguiu reconstruir a sua vida. O que fazer, gente, para que as decepções e desilusões não arranquem de nós a beleza da vida? É uma das perguntas aqui da irmã desse ouvinte que está mal que dói. Não tem, como já foi dito, não tem receita de bolo para essa questão. É mais uma questão de mudar o foco, desvia o foco do problema, olha para outro lugar, é isso? A vida não está se resumindo só nessa dor, né? Ele deve ter um trabalho, ele deve ter amigos, ele deve ter fazer um outro tipo de atividade física, talvez, se não vai fazer. A melhor coisa para essa, assim, se você, mas é caro, né? Você vai dar um monte de desculpa, se eu buscar ajuda psicológica, é um investimento caro. Não é não. A questão é se dar conta que você está doente. Se dar conta de que você não vai sair disso sozinho, né? Então, assim, como não tem fórmula mágica, eu vou procurar outro tipo de estratégia para poder vencer essa guerra, né? Essa luta. E é claro que nós estamos numa dispensação que conta ativamente com a presença da pessoa do Espírito Santo, né? Jesus disse isso quando estava sendo assunto aos céus, estaria enviando o Consolador, não obviamente descartando nenhuma das medidas que são tão importantes, que é a ajuda psicológica, que é cercar-se de amigos. Eu já falei aqui sobre coisas simples, como por exemplo uma música que você põe para ouvir, é uma música que relembra, né? Um perfume que lembra. Justamente, e se você fizer o contrário disso, uma música que exalte a Deus, que inspire de celebração, né? Eu entendo, eu acredito que de fato essas coisas todas possam cooperar na formação de um ambiente que te ajude a sair dessa situação, mas não tenho dúvida de que o agente mais poderoso nisso é o Espírito Santo, né? Isso seria não tenho como deixar de dizer isso. Nós estamos numa dispensação aonde nós estamos contando com a ajuda direta da pessoa bendita do Espírito Santo. E se nós não entendermos isso, não apregoarmos isso, a gente vai, de fato, não entender o quanto o Espírito Santo está absolutamente disponível, né, e disposto a agir por pessoas que vivem esse drama. Jesus o denominou como Consolador, né? Então, essa presença que de fato é tão urgente, tão útil em momentos onde a vida mostra sua face mais dura, onde a vida mostra sua face mais triste, Jesus falou, eu estou indo para o Pai, né? Ou seja, vocês não vão contar mais com a minha presença física, com a minha presença em carne, mas haverá uma presença suficientemente poderosa para consolar 1, 2, 3 mil, 1 milhão, em 1 milhão de lugares diferentes ao mesmo tempo, que é a presença do Espírito Santo. Então, eu não tenho dúvida do quanto o Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo é perfeitamente capaz de consolar, de aliviar e de trazer uma perspectiva de melhor, apontar um caminho, mostrar uma direção e mudar
toda e qualquer dor e todo e qualquer pranto em vestes de louvor. Imagino isso quando, por exemplo, em situações em que a gente precisa parar de olhar para o que a gente quer muito e perceber que às vezes aquela multidão de conselhos que se dão, eu imagino, por exemplo, uma pessoa que conhece uma pessoa hoje, aí daqui a 3 meses já está noivando e casando. Não teve tempo para conhecer, ou se até teve tempo para conhecer, mas o momento era tão especial que eu prefiro não olhar para os defeitos que acabaram se agigantando depois, acabam combinando numa tragédia enorme, na verdade. Exato. Né? São dados que a gente vê todo dia de pessoas que se empolgam e falam que foi Deus que fez. Não, foi sua empolgação, a culpa foi tua. E olha, uma coisa é certa, o primeiro passo é falar assim, olha só, errei. Eu fiz uma escolha que a princípio me pareceu boa aos olhos, né? Mas que eu queria dizer até para casos que acontecem, como esse, pessoas que estão nos ouvindo, é que, vou repetir aqui, você pode ter tido um grande livramento. Às vezes Deus permite, né, que você passe por esse momento de dor agora, conhecendo muito bem a você que é sensível, não é? Outra pessoa poderia reagir de forma diferente. Nem liga. Mas, né, você que é sensível, não é? Você que investiu esse sentimento tão bonito que é o amor, né, em determinada pessoa que veio, que te decepcionou, não é? Mas Deus está te dando um grande livramento, não é? E assim, eu entendo que algumas vezes, Cid, a responsabilidade é de totalmente da pessoa que escolheu, que fez esse tipo de escolha, né? Porque assim, a gente luta também com essas forças espirituais, né? E o diabo está aí tentando matar, roubar e destruir. É a tua força, é a tua paz, né? É a tua fé, né? Roubar, às vezes, o tempo de vida que você tem. Às vezes a pessoa ainda é jovem, pode reconstruir, né, um relacionamento, pode reconstruir a sua vida amorosa com outra pessoa vinda da parte de Deus, né? E a pessoa dessa vez escolhendo de forma correta, ou pelo menos esperando, né? Porque a pressa demais da conta, no caso, uma situação assim, exato, a pressa de querer dar uma satisfação à sociedade, exato, ou não, de pelo menos aceitar alguém que outras pessoas escolheram. Ah, vai lá, porque é benção, vem, ela só vem aqui na igreja por tua causa. Olha, foi muito bom colocar isso, Cid. Estranho, na verdade, não? É um alerta, assim, que eu faço, né, para moços e moças, né, e até para as pessoas que são divorciadas ou viúvas, né, que naturalmente querem se casar novamente ou buscam encontrar outro tipo de relacionamento. Aguardem no Senhor. Quando as pessoas me perguntam assim, mas o que é aguardar no Senhor? Olha, nosso Deus não é Deus de confusão. Então, já foi colocado aqui, virão pessoas da sua própria igreja, muitas vezes, né? De encontros que você faz, possível. Ah, mas a pessoa é cristã, já conheço a pessoa há muitos anos. E os jovens, quando eu estou dando uma fala, né, para eles perguntam assim, mas eu namoro essa menina há 4 anos, ela é filha do pastor, ou é filho do presbítero. Pessoas, né? A gente precisa entender que nós estamos lidando com pecadores, né? Quando eu falo para casais, eu falo assim, olha, você está casado com um pecador, você está casado com uma pecadora. Então, nós precisamos estar atentos, né? Volto a dizer, essas pessoas que estão sozinhas ainda esperando pelo Senhor, vigiem e orem, não é? A palavra de Deus diz assim, orai sem cessar. Ah, mas eu já estou cansado. Não cansa não, porque o que Deus, né, tem para você é maravilhoso, é algo muito bom. Então, às vezes não está vigiando, não, mas eu estou aqui namorando essa menina, né, filha de fulano, eu conheço a pessoa já há 7, 6, 5 anos, não importa, é da parte do Senhor, porque Deus vai te responder, e Deus, quando Ele te responde, você tem paz, você sente paz, você sente troca nesse relacionamento, e relacionamento é processual, você vai conhecendo, você vai entendendo, você vai vendo os prós e o contra, né? Percebendo os prós e os contras. Eu falo isso, Cid, porque existem pessoas que se divorciaram cedo, não é? O relacionamento amoroso não deu certo. Busca o Senhor, vai trabalhar para o Senhor, né? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Porque cristão comprometido com o Senhor, que tem intimidade com Deus, que busca a Deus, ele não vai ficar aí recebendo migalhas, né? Ele vai receber um cônjuge, né? Um companheiro, uma companheira, um esposo, uma esposa vindos do Senhor. Isso aí não vai trazer nenhum tipo de confusão, nem de desconforto, não. A bênção não acrescenta dores, né? Ao contrário disso. E uma coisa muito, muito séria, né? Muito, muito importante. A gente está falando aqui
dentro de um universo cristão, e é sabido de que no universo cristão a relação sexual ela é legitimada pela Bíblia dentro do casamento. E não há dúvida de que, por vezes, a questão da abstinência sexual acaba se tornando uma razão de aceleração no processo para o casamento. E isso é perigosíssimo, isso é tenso demais, isso é muito perigoso. Essa não pode ser a razão principal. Querer transformar um namoro ou um noivado em casamento num espaço curto ou médio de tempo, ok, há uma certeza, há uma convicção, desejo de compartilharem a vida juntos, ok, né? Eu namorei, noivei e casei em 2 anos e meio, penso que é um tempo razoável, penso que seja um tempo razoável. Agora, se for para ser 1 ano, eu conheço pessoas que namoraram, noivaram e casaram em 1 ano, ok, agora que não seja 1 ano por conta propriamente ou exclusivamente do problema de resolver a abstinência sexual. Não, e no foco de um pro outro, né? Claro, não só do sexo, claro, de um pro outro. Eu só tô focando naquele relacionamento porque ele tá bom. Não, é não perder a sua identidade, né? Você tem trabalho, você tem seu esporte, as pessoas, às vezes, quando você namora, que é muito normal, muito natural, quando elas começam a namorar, elas querem viver a vida do outro. Esquece que elas têm seu trabalho, ela tem as suas atividades, tem sua identidade, tem seu estilo de vida, né? E aí começa a mudar em função do outro. E aí começam as desavenças, porque o outro entende que não precisa mudar em função desse namoro, estão se conhecendo, né? Então é um grande perigo aí. Desculpa te interromper, pastor, mas sim. E tanto e aí culmina no sexo, né? E tanto a questão de resolver o problema da abstinência sexual não pode ser razão primordial para o casamento, como também não pode ser razão primordial para a reconstrução acelerada de um casamento. Houve um problema, uma infidelidade conjugal, se separaram. Às vezes a gente percebe que a pressa de se casar de novo, a pressa de se unir uma outra pessoa de novo, se dá porque a pessoa fica pensando, não vou conseguir viver sem sexo, não vou conseguir. E aí se apressa novamente, escolhe mal novamente, do primeiro parte para o segundo, do segundo parte para o terceiro. Então, assim, embora isso seja absolutamente instintivo, eu não estou aqui diminuindo o quanto isso é uma questão importante da vida humana, isso não pode ser uma coisa tão desesperadora a ponto de me fazer entrar num casamento porque eu não posso mais ficar sem relação sexual, sabe? Isso é primata, isso é uma coisa que não diz respeito ao nosso desenvolvimento racional e nem de inteligência. E aí a gente é muito mais do que os nossos impulsos sexuais. Claro, isso não deve ser relevante, né? Isso é só um detalhe. Com certeza. Bom, tem alguns ouvintes mandando aqui alguns comentários bem interessantes aqui. Diz aqui um ouvinte assim, deixa eu ver aqui. Olha, eu conheço um caso em que uma pessoa teve uma decepção no primeiro casamento. Agora Deus preparou um novo companheiro, mas ela acaba passando toda a sua frustração do primeiro casamento para esse, onde ela acaba perdendo a vontade de viver, achando que não vai dar certo. E se esquecendo que Deus preparou um novo companheiro para que ela possa superar o passado. Outro ouvinte diz assim: pastor Eduardo falou a verdade, eu não era cristão não, e ele ia para a igreja sozinho. Quando as pessoas perguntavam por mim, ele ficava constrangido sem saber o que falar. E foi assim durante 5 anos. Eu confesso que eu até tentei afastá-lo, viu? Mas eu rendo graças a Deus que ele não deixou que isso acontecesse. Hoje nós servimos ao Senhor juntos. Outro ouvinte, isso aqui, olha, JR, é ele. Eu fui traído e entendo a dor desse rapaz. Mas Deus me deu uma mulher criada no coração dele e eu sou muito feliz com ela, basta crer, viu? Deus pode reverter o quadro como ele mudou o meu e me deu uma mulher maravilhosa e melhor de tudo, de Deus. Outro ouvinte seguinte, olha, a alegria do Senhor é nossa força, viu? Eu acho que o foco deve ser Jesus. Bem, se ele tivesse focado com Jesus quando conheceu a pessoa, eu duvido que ele estivesse passando por isso agora. Eu sei que dói, já sofri muito em relacionamento, mas Jesus sempre foi o meu foco e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e creio que vai vir uma pessoa melhor para ele. Creia somente. E o mais ele fará por você. A questão é que a pessoa às vezes está com tanta dificuldade de acreditar no agora, que também fica difícil acreditar que vai acontecer alguma coisa boa daqui a algum tempo. Agora, Cid, eu queria falar algo aqui que eu julgo ser bastante importante. Um dos e-mails falou sobre a pessoa está transferindo a frustração do antigo casamento. Eu não tenho dúvida de que todo mundo merece uma segunda chance. Mas é preciso que fique uma coisa muito, muito, muito clara. A união entre uma pessoa que nunca foi casada, né? Está entrando num primeiro relacionamento, e uma pessoa que já vem de um relacionamento, não é uma união possível, eu creio que seja possível, óbvio, né? Mas ela
tem alguns elementos que a diferenciam das demais. Essa pessoa que está recebendo uma outra, que vem de um relacionamento frustrado, vem de um relacionamento problemático, ela tem que entender que isso é um fator que a diferencia. Isso é um fator que diferencia esse relacionamento que está começando. Porque houve uma outra pessoa no outro momento, às vezes tem filhos na situação, e isso tem que ser levado com muita cautela. A pessoa que tem que entender a outra, perceber se de fato a outra pessoa está se sentindo livre para entrar num novo relacionamento, porque às vezes está só querendo um outro relacionamento. Não, eu quero porque preciso ser provido, eu quero porque preciso de um pai para meus filhos ou de uma mãe para os meus filhos, mas está pronto, está curado, porque entrar num relacionamento trazendo o fantasma do ex-marido das mulheres na bagagem, vão entrar os dois no rolo. Então todo mundo tem direito a uma segunda chance, mas ninguém é obrigado a entrar no relacionamento por misericórdia, piedade, nem compaixão de ninguém, porque o filho precisa de um pai, porque a filha precisa de uma mãe. É preciso que haja uma decisão mútua de que essas duas pessoas vão se unir para ser felizes, e estão começando uma vida que, é claro, há uma memória, pode haver uma dor, aí tem às vezes a intromissão do antigo cônjuge, vai visitar o filho, é uma situação que eu entendo até que precisa de um acompanhamento, é uma situação que precisa ter muita segurança dessas duas partes, porque é uma situação que se diferencia de um casamento convencional, onde duas pessoas nunca tiveram relacionamento nenhum e estão começando a vida zerados. Exato. Casar-se com alguém que vem de um outro relacionamento é possível, não tenho dúvida, mas é algo a se observar com bastante cautela. Com bastante cautela. E outra coisa, não só os namoros, porque aí você já teve outros namoros também, mas uma pessoa que já foi casada e principalmente que tem filhos, né? Outra coisa. Vai ter esses e-mails que foram passados agora, quer dizer, o que eu preciso mudar também, né? Nessa mulher que falou, eu já vim de 2 casamentos e tal, e agora eu levei as minhas frustrações pro outro. Então, às vezes o teu relacionamento não está dando certo, porque as suas próprias dificuldades você não está conseguindo elaborar, né? A gente, né? Ou curar de alguma forma, né? Aquilo que está fazendo você tropeçar nesse segundo relacionamento, principalmente relacionamentos com filhos, né? E muitas vezes mulheres que têm filhos ou homens, né? Que têm filhos, eles a primeira coisa que faz é querer conquistar os filhos para poder chegar na mulher ou no homem, né? Isso aí é um passo, é algo também que a mulher e o homem precisa ficar atento, né? E no que tange aqui a questão da depressão, uma coisa que é interessante, quando a gente vai lá para a palavra de Deus, né, fazendo uma comparação de Saul e Davi, né, que a depressão do Saul se originou do fato dele ter desobedecido a direção clara de Deus para sua vida, né? E Davi, por outro lado, ele foi rejeitado por sua própria família, né, bem como por seus melhores amigos, ao seguir a direção de Deus. Né? Então, é só algo que eu preciso colocar aqui a respeito da depressão, porque esse rapaz que manda o e-mail, a irmã que manda o e-mail aqui, né? A gente está pontuando aqui questão da família, a origem do namoro, o que te motiva a estar na igreja e o que causou isso tudo, né? Essa disfunção desse relacionamento que culmina nessa depressão, né? E entender da onde vem essa depressão, quer dizer, qual é a causa, né? O que originou o estado desse rapaz. Por isso que eu coloquei isso aqui agora. Parece que está meio fora de ordem aqui, mas para a gente colocar em ordem o nosso contexto. Gente, o nosso tempo lamentavelmente já acabou. Engraçado, né? Quando o debate tá bom, rapidinho. E só o último conselho que vocês dão para esse rapaz, que deve estar ouvindo a gente agora, tomara que sim. O que ele deve fazer, gente? Além de se amar, além de começar a se apaixonar por si mesmo. Mas não ser narcisista não, tá, gente? É gostar de si mesmo e tentar lutar. Como é que é isso, doutora Marlúcia? Então, quando a palavra de Deus diz, né, que aí se resume, né, o grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, né? Deus está falando isso, olha, me ama, né? Porque eu vou te orientar, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar o que fazer, né? Para que você se ame, levante essa autoestima e possa amar o outro, né? E dentro da questão psicológica, busque ajuda, meu irmão, porque você vai sair dessa e o que Deus tem para você é abundantemente maior e melhor do que você pode imaginar nesse momento. Pastor Eduardo. Bom, os testemunhos de restauração de situações assim, em princípio pensadas como
impossíveis, eles são muitos. Talvez as pessoas não tenham ideia da quantidade de gente que tem dentro da igreja que já passou por situações de extrema dor, né? E não fora da igreja, mas no momento enquanto estavam vivendo já a vida na fé, né? Decepções, tristezas, problemas dentro do casamento e em outros âmbitos da vida, e essas pessoas superaram. Então, assim, o que não resta dúvida alguma para nós é que é possível. É perfeitamente possível, né? Não, até porque não há coisa alguma que seja impossível para o Senhor. Então, Deus, ele tem total capacidade e poder para restaurar um indivíduo, independentemente do tamanho do flagelo que ele tenha vivido, independentemente de em quantos mil pedaços tenha se despedaçado o seu coração. Mas, como eu disse, a presença do Espírito Santo é consolo, é ânimo, é apontamento de diretriz. O Espírito Santo faz isso. A palavra de Deus é vida. Busque a palavra, porque você vai receber conselhos práticos para a vida e vai ver diretrizes apontadas pela palavra. E você pode desistir de coisas, né? Mas não desista de Deus, porque sem Ele nenhuma restauração é possível, mas com Ele toda e qualquer restauração é possível. Amém. Marcela Bastos vai voltar agora trazendo o resultado da nossa pesquisa. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Sem deixar o papel cair, né? De preferência. Mas aí quem sabe faz ao vivo. A pesquisa é a seguinte: você conhece aí alguém que por causa de uma decepção perdeu a vontade de viver? Aumentou, viu? Foi para 63% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem sim gente que acabou desistindo de viver por causa de uma decepção. Vamos então aos nossos prêmios, porque a Dilma Marques de Caraí, telefone 2705, final 83, participou da pesquisa e leva para casa o DVD Recordações da Léa Mendonça. Já a Jádia Lilian mandou aqui, participou com a gente pelo e-mail. Como é que é o nome? Jádia Lilian. Interessante. Diferente, viu? Ô Jádia, aí o CD Amo Você, volume 7, e a Paula Lopes de Itaboraí foi a vencedora do Facebook. Fatura o DVD na estrada da Aline Barros, City. Muito bem. Pela internet aqui, Marcela, na nossa pesquisa, 71% continuam dizendo aqui que sim, que conhece alguém que perdeu a vontade de viver. Gente, toda vez que eu falo de Jesus pra minha vizinha, você não tem ideia do que ela me responde. Ela, tudo bem, você pode até falar de Jesus, mas eu acredito muito em Deus, viu? A vizinha responde, eu acredito muito em Deus, mas eu acredito muito mais no diabo a quem eu sirvo. Eu digo a ela que ela está enganada, que o inimigo quer roubar a alma dela, só que não adianta nada, gente. Qual a melhor forma de mostrar para ela que Jesus é a verdade? Quando alguém está decidido que está muito melhor sem Deus, hein? É possível falar do amor de Deus sem parecer chato? Quais as estratégias deveríamos usar quando as pessoas não gostam e nem querem saber de ouvir falar do nome de Jesus, hein? Esse assunto é para amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Doutora Marluce Neri, obrigado pela presença, querida. Deus abençoe. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu quero mandar aqui um grande abraço para o pastor Santiago, lá da Primeira Igreja Presbiteriana de Iuna. Iuna é um lugar que fica no Espírito Santo. Eu ouvi falar de Ipiúna. Não, Iuna. Olha que igreja avivada, que igreja alegre, né? Um grande beijo pro pastor Santiago, a sua esposa Fabiane, os filhinhos Sara e Pedro. Beijo. Pastor Eduardo, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Cid, eu que agradeço a toda a equipe de produção do debate. É sempre um prazer estar com vocês. Quero mandar um abraço para toda a nossa igreja, Assembleia de Deus Central de Três Corações, e as filiais, Vila Pacaembu, Porta Formosa. Um grande abraço para todos vocês. Quero mandar um abraço especial também para o meu amigo pastor Eduardo Ferreira, que está lá em Osasco, com 6 graus lá, debaixo de uns cobertores, mas falou que eu ouvi pela internet. Um grande abraço para você, meu amigo, em nome de Jesus. Maravilha. Pastor Eduardo, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate. Ela já está aqui, a nossa querida Rosane Félix, que vai começar já o pedido tocou. Pastor Eduardo, por favor. Senhor nosso Deus, nós falamos contigo agora em o nome de Jesus, nome que é poderoso, nome que está acima de todos os nomes. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por estar aqui vivendo esse momento agora. E nós queremos interceder por esse sem número de pessoas que, ao ouvir esse debate, se identificaram tanto, porque são pessoas que estão vivendo situações muito tristes em suas vidas. Pessoas que sofreram, Senhor, decepções e dores e estão quase que convencidas, ou muitas delas até convencidas de que não poderão mais recuperar a felicidade. Não poderão mais, Senhor, viver como um dia viveram. Mas nós cremos, ó Pai, que elas podem viver uma vida ainda melhor e ainda mais feliz, porque o Senhor é um Deus que restitui. E a tua restituição, ela é
tão poderosa que ela vem ainda com acréscimos. Nós cremos, Senhor, que pessoas que hoje desistiram da felicidade podem encontrar-se ainda com a verdadeira felicidade. E nós dispensamos esta bênção em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.